Na história desse homem, com base na vida desse homem, eu quero conversar um pouco nessa noite com você a respeito do caminho da restauração. Há um caminho a ser passado. Às vezes a restauração não é algo na nossa vida. Às vezes a gente olha para a nossa vida e as coisas estão tudo ajustadas. E foi o caso dele. O caso dele, na vida dele, estava tudo ajustadozinho, mas na vida de um povo, mas na cidade não estava tudo bem, a notícia chegou e a coisa não estava boa, e isso incomodou o coração dele. Talvez eu e você estejamos aqui nessa noite com situações que não é situações nossas, não temos nada a ver com aquilo, mas Deus quer mover o nosso coração a nos envolver também com situações de outros. O texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua poderosa mão. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Deus, no nome de Jesus, lemos a tua palavra e pedimos a direção do teu Espírito Santo. Ajuda-me a transmitir conforme a tua vontade. Usa-me, Senhor, com graça, com bondade, com misericórdia, para que a Tua palavra alcance a nossa vida nessa noite, pelo meio do Teu Espírito, e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, meditar, receber ela, Senhor, como semente viva para produzir frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A gente vê no texto um homem determinado a fazer algumas coisas, um homem que se incomoda com uma situação, um homem que recebe uma notícia. E como eu disse ao início, eu e você, nós temos situações de demandas que precisamos nos despertar. Algumas situações nós não nos despertamos para ela. Eu já tive situações pessoais que, mesmo que algumas pessoas já tivessem dito algumas coisas, mesmo que já tivesse ouvido palavras de alguma forma ainda não havia um despertamento para tomar uma posição e ver que aquela situação estava ruim, ver que aquele caminho seguido era um caminho torto, era um caminho repetido, eram coisas ruins acontecendo na vida. E Deus vem, quando a gente toca, quando cai a ficha, que a gente percebe que tem coisas erradas, não existe um outro sentimento. Não existe uma outra motivação a não ser querer mover de alguma forma algo para que aquela coisa seja consertada, ou como na base do tema, para que aquela coisa seja restaurada. Rafael falou algo interessante que está baseado, fecha a mensagem que eu vou pregar nessa noite. Ele diz que a oração nasce no coração, prossegue do coração. E olhando aqui a história de Neemias,
Olhando aqui, isso aqui, eu vi aqui alguns caminhos para que eu possa ter algo na minha vida restaurada, né? Talvez você esteja aqui, algumas coisas não estão bem, podem ser conosco. Tem coisas que não estão realmente bem conosco. Pode ser com alguém próximo da nossa vida, né? Que algumas coisas a gente está vendo que não vai bem. Como já disse, nas relações familiares, né? Nas preocupações pessoais, pode ser uma questão de saúde. Não está muito bem, pode ser uma questão de finanças, há um desequilíbrio de ordem de finança, pode ser uma questão espiritual, há um desligar de Deus, né? Não há o devocional, alguma coisa não está sendo encaixada, pode ser. Pronto, voltamos ao ar. Desculpe as nossas falhas. Pode ser, como estava dizendo, pode ser uma questão de pecado, né? Você serve a Deus e tem algo que está estragando a sua vida, porque nada pode estragar o ser humano mais do que o pecado. Então, o pecado pode estar estragando a vida, pode estar estragando a família, pode estar estragando as finanças, pode estar estragando a saúde, pode ser algo que precisa nessa noite vir um despertar da parte de Deus, para que eu e você nos posicione de uma forma que possamos andar no caminho da restauração. Essas coisas podem acontecer. Pode ser algo precisa de um renovo, algo precisa de uma restauração. E Deus é Senhor, Deus é mestre nessas coisas na nossa vida. E a gente, observando a história de Neemias aqui, eu vejo que é um homem bem relacionado naquele trabalho dele como copeiro. Ele é bem relacionado, ele está exercendo uma função de muita confiança. Os reis tinham medo de serem envenenados, e o copeiro tinha um papel, né, de experimentar as coisas antes do rei. Então ele estava ali todos os banquetes, estava ali sentado com aquelas autoridades, com aquele povo tudo bacana. Então, o cara não era pouca coisa, era um homem de influência ali, um homem respeitado, um homem de confiança. E um homem de intimidade. Que a gente vê que ele tinha tanta intimidade, que no capítulo 2, diz que quando ele vai se apresentar diante do rei, o rei nota algo na vida dele. Diz que o rei pergunta, o que é que você tem? Que tá triste assim. E diz, não, o rei fala, isso não é outra coisa senão tristeza de coração. E ele narra a história, porque ele ouviu o relato da situação do povo como estava, e ele narra a história confirmando que realmente ele estava muito triste. E foi um momento que o rei deu, mas eu quero chamar a atenção para o relacionamento de intimidade que nós temos com as pessoas, intimidade ao ponto das pessoas conhecerem como é que nós estamos. Tem pessoas que eu me relaciono e eu sei quando a mensagem do WhatsApp que a pessoa não está bem. Percebo pela maneira de escrever, pela voz no telefone. E isso acontece comigo também. Tem pessoas que me conhecem, que sabem pela voz no telefone que não está tudo bem. Pela mensagem no WhatsApp, oi, como vai? Mesmo que eu responda com as mesmas frases, está tudo em paz, né? Que é a minha resposta firme aqui. Porque está tudo bem, eu sei que é muita coisa, então não vai estar tudo bem, mas está tudo em paz. Tem umas coisas bem, tem umas coisas mais ou menos, tem umas coisas ruins e a gente vai levando. Então, mesmo que eu responda assim, está tudo em paz, tem pessoas que olham para mim e dizem, mas está em paz mesmo? Tem algo que muda na gente, o nosso semblante. Então, é uma relação de intimidade que nós precisamos estar construindo nos lugares onde estamos. Mas voltando para o texto, o caminho da restauração, quando eu vejo Neemias no verso 4, fique atento às escrituras na sua Bíblia. O verso 4, que diz assim, quando ouvir estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Quando o Rafael citou aqui, ele citou a mensagem. Porque o caminho da restauração, queridos, nasce no coração. Nasce em um coração entregue, nasce em um coração quebrantado. Neemias ouve o relato como estavam as pessoas da cidade. Diz que as pessoas estavam em aflição, em vergonha. Os muros, as proteções tinham sido derrubados.
E isso instalou no coração de Neemias tristeza pela situação e um desejo pela restauração. Não foi apenas a tristeza, mas instalou no coração dele também um desejo, um sonho de ver o povo restaurado. Ou seja, ele parece que ele estava dizendo: eu quero ver eles em minha cidade restaurados. Eu sei que gerou uma empatia, aquela coisa de a gente sentir a dor do outro. Neemias começa a sentir dor que ele não tinha. Você começa a ver problemas que não eram dele. Mas ele começa a sentir a dor do outro, a dor do indivíduo. Ouve o relato, diz que entristece, ora e vai verificar como as coisas estão. São 2 passos aqui. Ele orou, ele ficou muitos dias orando, diz a Bíblia, e lá no capítulo 2, no verso 13 a seguir, diz que Neemias teve a oportunidade de ir, depois que o rei deu carta, deu tudo, e ele vai no lugar olhar a situação. Como é que está a situação? O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? Às vezes nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus algo, uma luz, e ficamos baseados apenas que estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, mas tem momento que a gente precisa dar um passo adiante. Eu vivi algumas situações minhas e vivo até hoje, mas são várias se fosse contar, e dentre elas situações da maneira que eu estava orando, pedindo a Deus uma luz. As coisas estavam meio turvas, as coisas estavam meio perturbadas, tanto na vida pessoal, quanto na vida familiar. Havia alguns embaraços e eu não sabia o que era. E levantei um certo dia pela madrugada e fui para o quintal e falar: Senhor, me dê uma luz, Senhor, não estou vendo nada. E foi uma noite de luta, aquela noite de você ficar assim tenso, orando, clamando, e uma noite de luta. E nos dias seguintes da história começaram a despontar coisas que jamais imaginei na história, mas Deus trouxe luz. E às vezes quando Deus traz luz, vem dor. Mas a dor que Deus traz, quando traz luz, é dor para curar. Então, às vezes, quando Deus traz luz, tanto na minha vida quanto na sua vida, Deus está trazendo uma luz para trazer uma clareza, mas mesmo que ela venha com dor, mesmo que ela venha com pancadas fortes na nossa vida, nós precisamos entender que Deus trouxe luz para nos mostrar o caminho da vida, para nos mostrar o caminho certo, e a dor é só uma marca, não vai ficar, Deus traz dor para curar. Então, essa é a história da nossa vida. Então, a gente precisa realmente entender isso. A gente ouve as coisas, mas a gente vai lá, vai tirar, vamos ver realmente a situação como é que está. Vou tomar parte. Neemias foi tomar parte da situação. Foi ver como realmente, de fato, estava a situação do povo dele. E ele viu que a situação não estava muito bem. Ele poderia apenas ter ouvido. É como a gente pergunta para alguém: como é que você vai? E a pessoa fala: paz, não está bem não, velho. Não está bem não, em casa é briga toda hora, o casamento está um negócio sério, e também o trabalho está ruim, cara, na empresa não estou vendendo nada, e devendo, e pá. E a gente fica assim, né? Vamos embora, vida que segue. Isso não gera nada no nosso coração, não gera dor, não gera nenhum momento de dedicarmos aquilo, àquela vida, àquela pessoa, né? A gente até fala: vou orar por você. E vai, vida que segue, mesmo sabendo de alguma situação que precisa realmente de uma intervenção de Deus. Ele poderia falar, né? Quando veio a notícia, ele poderia dizer: esse povo é rebelde, está sofrendo pouco, deve sofrer mais, deram as costas para Deus. Eu não tenho nada a ver com isso não, estou aqui bem aqui no palácio, eu estou ótimo, eu quero lá saber de povo nenhum, de muro que caiu, eu não preciso de muro nenhum, eu estou numa fortaleza. E na fortaleza eu estou protegido, eu não preciso de muro. Mas o coração dele, nasceu no coração um incômodo com a situação do outro. Nasceu no coração, foi gerado ali. Nasce um sonho no coração junto com a disposição de participar da restauração de um povo. Ele ora, pede ao rei autorização. O rei dá autorização, dá recursos, ele forma a equipe e vai à luta. As estratégias, por isso que ele é conhecido como estrategista também, que ele tem estratégias para ir à luta. A restauração, ela acontece quando o caminho dela, nós temos o caminho da oração, mas temos o caminho do planejamento. Tem coisas que a gente precisa parar, pensar, buscar pessoas e falar: gente, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou conversar com o chefe? Como é que eu vou conversar lá no banco? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou chamar aquele menino, aquela menina, se tratando de filhos, para conversar um assunto como esse? Então a gente precisa buscar, a gente tem um projeto, mas, gente, me ajude a conversar esse assunto, que eu não posso conversar sozinho. Tem coisas que a gente precisa direcionar nessa esfera.
Porque a gente tem um sonho, o sonho é que as coisas sejam consertadas, o sonho é que as coisas sejam restauradas, né? E Deus, como eu disse aqui dias atrás, queridos, Deus não restaura coisas. A pessoa vai dizer, Senhor, restaura o meu casamento, sim, mas o casamento significa duas pessoas. Então Deus restaura as duas pessoas. Deus não restaura a instituição casamento, Deus não restaura dinheiro, Deus restaura a vida financeira. Para restaurar a vida financeira, Deus restaura as pessoas. E a restauração ela é pertinente, ela vem seguida de princípios. Deus dá princípios. E os princípios nossos sendo obedecidos, os princípios da palavra de Deus sendo obedecidos, é construído restauração no casamento, restauração na família, restauração na vida familiar, restauração em todas as áreas da vida, princípios que Deus dá para restaurar pessoas. E essas vidas desenvolvem no seu ambiente, nas coisas que faz, nas coisas que tem, elas desenvolvem e elas proclamam que aquilo que está sobre as mãos delas é bênção de Deus. Mas se não for dessa forma, Deus não vai abençoar. Uma que a gente fica pedindo, Senhor, abençoe Deus, abençoe, abençoe, abençoe. Se submeta ao mexer de Deus. Eu disse aqui a semana passada, às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas é dessa forma, Deus não mexe comigo. Eu quero fazer, se tiver um método mais fácil, e por isso pessoas buscam igrejas mais fáceis, né? Se tiver um método mais fácil, como colocar meu nome debaixo do azeite, como participar da campanha A, B ou C, se o método for dessa forma, não mexe comigo. Eu continuo com a mesma pessoa, eu continuo com o mesmo caráter, eu continuo com a mesma linha de vida, inclusive eu continuo sem Deus. Mas eu quero a bênção de Deus. É assim que as pessoas estão querendo viver hoje. E o caminho em Deus não é desta forma. O caminho de Deus, o caminho da restauração não é dessa forma. O caminho da restauração, ele tem princípios. Deus estabelece princípios. As coisas vão na ordenança do próprio Deus. Então, Deus quer mudar muitas histórias, usando nossas vidas como parte da história. Porque talvez a gente pergunta, por que Deus não fez isso? Por que Deus permitiu tal coisa? Neemias poderia fazer a pergunta, Senhor, por que permitiu que acontecesse isso? Por que não foi lá e mandou um raio de fogo, trouxe esse povo todo para cá? Sabe por quê? Porque Deus queria usar a vida de Neemias naquela história. Porque está acontecendo coisas em volta da minha vida e na sua vida, na nossa casa, fora, na vizinhança, em outras cidades, porque Deus quer usar a sua vida como parte dessa história. Deus quer usar você como luz, como sal, luz do mundo, sal da terra. Deus quer usar a igreja como parte da história. Deus quer escrever uma história de restauração através da vida da igreja. Então Deus quer mudar muitas histórias usando nossas vidas como parte da história. Fica a pergunta, qual situação pessoal tem nos incomodado ao ponto de orarmos e jejuarmos em prol? Qual situação pessoal da sua vida agora você para assim e diz, rapaz, deixa eu ver aqui, Jesus. Como é que está a vida? Como é que está o coração? Vida com Deus? Meu casamento? Como é que está, Jesus? Qual situação você entende que precisa realmente uma vida dedicada a isso? Porque Neemias diz no verso 4, quando ele ouviu a notícia, foi assim que iniciou o processo de restauração. Disse, quando ele ouviu falar isso, disse que jejuou e orou por vários dias. Não tinha nada a fazer. Não podia fazer mais nada. É aquele momento que você fala assim, agora só me resta orar, como se orar fosse a última opção. Orar não é a última opção, orar é a única opção. Só me resta agora orar. Algumas pessoas falam, agora eu já tentei de tudo, só falta agora entregar minha vida para Jesus. Como se essa fosse a opção. Essa não é a última, essa é a única opção de vida, para o ser humano ter vida. Então, qual a situação? Qual a situação de pessoas? Eu digo fora de você. Familiares, cidades, nações, tem nos incomodado, tem de alguma forma quebrantado nossos corações? As notícias de rádio, as pessoas que estão se divorciando, a prostituição no meio dos adolescentes, das crianças, tem incomodado? Tem gerado dor, choro. O campo missionário, o qual nós fazemos parte em Miguel Comó, estive lá por um dia. E é algo interessante, quem já foi sabe disso que eu vou falar. Um dia, algumas horas, e a gente se sente no céu. A gente se sente impactado em conviver com aquelas pessoas. A gente se sente mexidos por aquele povo. Simplicidade, humildade,
pobreza, uma dificuldade, gente. Mas a gente vê a graça de Deus sobre eles. Terminando a noite, uma senhora preparou lá 2 frangos. Fui para a casa dela jantar, nunca comi um frango daquele. Frango com óleo de licori, alguma coisa assim. Muito bom. Sentei lá na mesa, ela na casa, o marido na casa, essa menina na casa, a mesa sentou eu, depois sentou o Plínio, outras pessoas lá, toda a atenção, entregou a casa. Eu falei, meu Deus, coisas que é que tem nesse povo que não tem em mim. O impacto, a graça de Deus sobre a vida de um povo sofrido. Virão de lá 45 pessoas para o encontro aqui em Feira de Santana. 45 pessoas. Pessoas que não têm condição de arcar com as despesas. Reduzimos 50% do valor e ainda tem pessoas que não têm condições de arcar com as despesas. É como se fosse um relato aqui agora. Temos 3 missionários lá com as suas famílias. Plínio, Rodrigo, Maico, juntamente com suas esposas e filhos. 3 missionários servindo lá. São mantidos através de oferta dada pela AMES, né? Uma entidade movida pela Forte Leve. E a Igreja Videira, que dá um apoio financeiro. Ajuda financeira, a videira da ajuda financeira, ajuda espiritual, todo o contexto espiritual é conosco aqui. Mas estão lá esse povo. Uma cidade que precisa de restauração, Miguel Calmon. Com a entrada da igreja, a gente vê os templos evangélicos, a gente passa o dia na cidade e vê que falta luz, falta o evangelho verdadeiro, falta uma igreja de Jesus fazendo discípulo naquela cidade. Foi algo que me incomodou esses dias estando lá. Que nós não fiquemos aqui, eu e você, a esperar um evento para irmos até lá. Que dia vai ter um evento lá em Miguel Calmon? Mas que nós não estejamos esperando isso. Que não façamos contribuições apenas quando nos é levantada uma questão, é mencionada uma situação. Que nós possamos ter isso no nosso coração, isso dentro de nós. Que nós estejamos orando e jejuando e participando com eles por aquela causa, a causa melhor do mundo. O investimento melhor do mundo. Aquelas pessoas estão ganhando vidas para Jesus. Estão dedicando os tempos, anos de sua vida para Jesus. Eu vi a história de Geraldo. Eu vi recentemente que nós estamos sabendo da história de Cris. Quão difícil é desapegar da sua família. Do seio da sua família, largar o seu trabalho. Essas pessoas estão lá, são profissionais, têm uma vida profissional, dinheiro. E dizer, não, eu vou entregar minha vida para lá. E a igreja tem de estar acordada, tem de estar desperta para isso. A igreja tem de estar de olhos abertos, mãos abertas, corações abertos para dizer, eu estou aqui com vocês também. Essas pessoas precisam serem restauradas. E a igreja presente restaura o coração das pessoas. Um dia que alguém passa lá, aquelas pessoas têm renovo na alma. E vão para o campo, e lutam, e guerreiam, e conversam com as pessoas, e evangelizam, e crescem. A gente querendo vir para encontro, a gente querendo batizar. Não, eu quero batizar com você. Não, depois, é batizado? Não, mas quer batizar? Quero. Gente, isso é maravilhoso demais. A gente vê essas coisas acontecendo, a restauração acontecendo. Mas precisamos realmente, quando ouvirmos o relato, algumas coisas incomodaram o nosso coração para nos dedicarmos à prática da oração, do jejum, da busca constante por Deus, para uma unção de Deus sobre a nossa vida, e de maneira que a unção de Deus sendo derramada sobre a vida da igreja, povos, nações serão alcançados. Amém? As coisas precisam descer ao nosso coração. As coisas não têm de ficar na superfície, elas têm que descer ao nosso coração. A restauração aconteceu. No texto que nós lemos, diante de lutas, gente. É um texto muito longo, se você for estudar o livro de Neemias, você vai ver muitas lutas, são muita oposição, pessoas se levantam, tem crítica, tem palavras que a pessoa fica para baixo, tem guerra, tem gente desmanchando o que é feito. Faz de um dia, no outro dia os caras desmancham. As coisas não é feito de uma noite para o dia, da hora para outra. Só que Neemias tem algo interessante. Tem algo interessante e marcante na história de Neemias. No versículo 4 diz que Neemias ouve a história. Então Neemias começou a restauração orando. No último versículo do livro de Neemias, no capítulo 13, diz que termina o livro. Neemias está orando, falando com Deus. Ele está dizendo, lembra-te de mim, meu Deus. Comece a sua história de restauração orando. Continue orando, termine orando. Comece buscando a Deus. É como começar do dia. É como começar o dia pela manhã. A primeira pessoa que você deve direcionar a palavra é Deus.
Comece o seu dia direcionando a palavra a Deus. Comece sua história com Deus. Termine a sua história com Deus envolvido nela. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui, que o caminho da restauração nasce no coração. Você precisa estar sensível, não só às suas necessidades, nem só às suas dores, mas às necessidades e dores das outras pessoas. Precisa estar sensível, você precisa olhar em volta, como Neemias deu uma volta pela cidade, e ver as dores da pessoa. Se incomode com isso. Deixe o seu coração, queridos, ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Aí você vai ver joelhos dobrados, quando o coração está rendido a Deus. Então a restauração começa dessa forma. Começa e termine com a oração. E no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11, nós entendemos a segunda coisa do caminho da restauração, que é realmente o que eu já estou falando. O caminho da restauração é proveniente de oração, mas a oração não acontece sem coração. Oração sem coração é só palavras, é mecanismo. Você compra um livro de oração e começa a orar, por isso que as pessoas usam o salmo como instrumento, amuleto de oração. Salmo 91, Salmo 23, aqueles salmos bem conhecidos, as pessoas usam como amuleto, a Bíblia aberta. E oração não é só palavra, oração é coração. Assim como pregar o evangelho não é só palavra, pregar o evangelho é vida. Já disse alguém, que eu não me lembro quem foi, que pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Pregue o evangelho, mas se necessário for, use palavras. Então, pregue, fale, viva o evangelho, que não é uma coisa fácil. Então, proveniente de oração, Neemias assume a posição de intercessor. A pergunta é, você está intercedendo por alguém? Você está intercedendo por alguma situação? Neemias se firma na soberania e fidelidade de Deus, não atribui a si mesmo, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece também que o pecado é a causa, por isso faz confissão do pecado, dele e do povo. Ele reconhece também que arrependimento produz restauração. Deus faz uma promessa, se o povo for infiel, eu entregarei, mas se o povo se voltar para mim, eu estarei com o povo. Então, arrependimento traz restauração. Confissão de pecado traz restauração, traz vida. Ele persevera, diz insistir no assunto. O que é perseverar? Insistir no assunto. Conheço milhões de pessoas, talvez alguém sentado aqui, eu já ouvi falar de várias pessoas dizendo o seguinte: já entreguei na mão de Deus, nem oro mais. Já entreguei o marido, já entreguei a esposa, já entreguei aquele filho, aquela filha, aquele patrão, já entreguei na mão de Deus, nem oro mais. Aquilo ali já esqueci, já no esquecimento. Queridos, insista. Quando a Bíblia fala de perseverar em oração, ela não fala simplesmente o fato de orar todos os dias, mas é orar todos os dias pelas mesmas coisas. Você tem orado todos os dias, nós temos orado todos os dias, às 3 horas, pelas mesmas coisas, perseverando em oração. A resposta não vem da noite para o dia, não, queridos. Eu levei 20 anos da minha vida, ou mais, 20 anos, buscando a restauração na minha vida financeira. 20 anos buscando uma restauração na vida financeira. Servindo a Deus, pregando palavra, mas 20 anos, para lá e para cá. Todo o carro que tinha era financiado para 60 meses. Tinha um amigo meu que brincava, disse, ninguém sabe, está vendo esse carro aí, mas é uma Bíblia, né? 60 parcelas. Nome SPC e Serasa. Na mão de agiotas. Dinheiro emprestado a juros. Foram 20 anos para Deus me libertar. Hoje eu não, graças a Deus, não tenho nenhum carro financiado. Graças a Deus. Nenhuma prestação para pagar no final do mês. Nenhuma dívida para pagar para ninguém. Mas foram 20 anos esperando Deus agir e restaurar áreas da minha vida. As coisas levam um tempo, existe um tempo de Deus nas coisas, mas eu preciso estar andando no caminho que Deus tem designado para a minha vida. Essa é a verdade. Perseverar não é orar todos os dias, mas orar todos os dias pelas mesmas coisas, né? 120 dias, porque quando o rei responde a Neemias, no capítulo 2, diz que depois de 4 meses, já em outro mês, no mês de Nissan,
No 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Ou seja, Neemias, depois que soube da notícia, ficou 4 meses orando, jejuando e chorando. Eu não sei você, depois que soube da notícia, quantos dias ou quantos minutos continuou orando. Notícias a seu respeito ou notícias a respeito de outros? Quanto tempo você levou em oração? A Bíblia conta uma parábola da viúva que insistia com um juiz que não temia a Deus. Ainda tinha esse agravante. E diz que insiste, Deus dizendo que assim, trazendo uma parábola como comparação, que assim fará ele, mandando o direito de orar sem cessar. Então não desista não, queridos. Não desista não, não desista de ver seu casamento restaurado não, sua esposa, seu esposo restaurado, servindo a Deus com coração quebrantado, não desista não, joelhos no chão, coração em Deus, palavra de Deus, e a parte de Deus Ele vai fazer, essa é a nossa parte. As coisas que não são possíveis aos homens são possíveis a Deus, quem deve orar somos nós, mas milagre quem faz é Deus. Niles me dizia direto, quando a gente fazia um orçamento, disse, rapaz, nem vou falar dessas dívidas aí, não tem como falar. A receita não paga, quem paga a dívida é milagre. É só milagre. As coisas que não são possíveis aos homens são possíveis a Deus. Não é bíblico, mas as pessoas dizem, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Tem princípios para isso, mas não está escrito. As pessoas dizem que está escrito isso aqui na Bíblia. Tem pessoas que está na Bíblia, mas não está. Mas é fazer, é mover, queridos, é mover, se dedicar à oração, oração em palavra, com sintonia, oração fora da palavra é pedir mal. Diz Tiago lá, pedis e não recebeis, porque está pedindo para esbanjar nos vossos próprios deleites, pedido egoísta, você só vê você, mas não vê o outro. Então diz que pedir e não recebeis, oração e ação, oramos e Deus se move em nós, aleluia. Oração é assim, querido, nós oramos, dobramos os joelhos e Deus se move em nós. Quando nós oramos por uma causa, por alguém, você não tenha dúvida que Deus vai mexer o seu coração para ser esse alguém, para abençoar aquela pessoa. Não tenha dúvida disso. Vamos nos curvarmos para isso. Neemias orou, o coração do rei se abriu. Os muros foram levantados e a cidade reconstruída. Neemias escolheu pessoas, foi à luta, guerreou contra inimigos, enfrentou dificuldades, mas Deus lhe garantiu a restauração. Todo o livro de Neemias ele está citando, Deus foi conosco, Deus garantiu, Deus estava conosco. E em todos os momentos, diz que Neemias orou, Neemias reuniu o povo, Neemias chamou o povo à unidade, o povo estava um pouco disperso, ele diz, a obra é extensa, mas estamos separados uns dos outros, precisamos voltar a estar unidos, para que Deus vai operar, nosso Deus vai dar a resposta. Então, a oração abre os olhos para as coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias, já diz Hernandes Dias Lopes. Nossas orações diárias. Você que sai de casa orando, você sabe. Os problemas estão lá, às vezes a gente vai para o trabalho, vai para a rua e as coisas não são resolvidas. Mas a gente descansa, eu falei com Deus hoje, aleluia. A gente chega em casa e o negócio está do mesmo jeito, você fala, Senhor, eu estou falando com o Senhor, aleluia. Então até responde como eu respondo, está tudo bem? Não, mas está tudo em paz. Porque a paz de Deus excede todo entendimento e guarda os nossos corações. E aí a gente não faz bobagem com a nossa vida. As nossas primeiras palavras do dia devem ser direcionadas a Deus. Hoje podemos iniciar nossas vidas ou na vida de outros um processo de restauração em nós e através de nós. Eu posso, você pode fazer isso. 2 coisas são necessárias. Você precisa ter sensibilidade. Tem de gerar em você nessa noite um incômodo no seu coração. Algo está fora do lugar. Algo está quebrado. Algo está partido. Precisa ser restaurado. Precisa nascer no seu coração o desejo de restauração. Você precisa ter esse desejo em você. Sensibilidade para sentir a dor do outro. A segunda coisa, relacionamento com Deus através de oração e jejum, vida devocional, leitura da palavra. Você quer começar um processo de restauração na sua casa, na sua família? Se renda a Jesus nessa noite, se você ainda não fez isso. Se renda a Jesus. Famílias restauradas, vida pessoal restaurada, saúde restaurada, igreja restaurada, relacionamento restaurado, vida com Deus restaurada, comunidade restaurada. Se renda a Jesus nessa noite. Se curve diante de Deus nessa noite. Diga, Senhor, eu estou aqui. Talvez seja com lágrimas nessa noite.
Talvez seja com choro mesmo nessa noite. Talvez seja com quebrantamento nessa noite. Talvez não. Talvez é com a razão. É só o entendimento. Não há emoção na coisa. Há um entendimento. Eu entendi, Senhor. Eu entendi que o Senhor precisa agir na minha vida, lá na minha casa, no meu casamento. Eu entendi, Senhor, que o caminho que eu tenho traçado é errado. Eu entendi que eu não trato a minha esposa bem. Eu entendi que eu não trato meu marido bem. Eu entendi que eu estou atropelando a educação dos meus filhos. Eu entendi que eu não sei lidar com dinheiro, com finanças. Eu entendi que a minha vida está toda bagunçada. Talvez você está tudo bem. Talvez você é apenas o copeiro, aquele que impede que outros sejam envenenados. Mas aí você também vai dizer, Senhor, eu entendi que lá o papai, a mamãe, o tio, o vizinho, a vizinha, tem uma dor, Senhor, que eu preciso me compadecer dessa dor. Eu quero me colocar agora, nesse momento, intercedendo pela vida dessa pessoa. Eu convido você a se colocar de pé. Eu entendi, Senhor. Eu quero andar no caminho da restauração. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, queridos. Tem um caminho certo para a nossa vida. Não tem vários caminhos para não de maneira que fiquemos atrapalhados ou na dúvida qual caminho a seguir. O caminho é só um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só tem um caminho. O caminho da vida é Jesus. Toda busca de realização fora dele será frustrada. Toda busca de obter coisas fora dele será frustrada. Então renda-se a ele nessa noite. Desarmado. Desarmado. Você que está aqui nessa noite, eu convido você. Você que percebeu que tem áreas na sua vida que precisam ser restauradas e você vai mudar a sua postura nessa noite. Você vai começar a orar. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você percebeu, olha, tem áreas na minha vida, coisas comigo que precisam ser restauradas. E eu vou mudar a minha postura. O caminho da restauração, eu vou mudar nessa noite. Eu vou me colocar na posição certa nessa noite. Na minha casa, como marido, como esposa, como filho. Eu vou mudar a minha postura de vida nessa noite. Você que quer entregar sua vida para Jesus também vem. Eu vou mudar, e a restauração começa quando a gente toma um passo de fé diante de Deus. Quando tomamos um passo de fé, Senhor, faz o que Tu queres, o nosso coração se incomoda com situações, com vida e com pessoas. O caminho não é fácil, mas o fim é glorioso. Não existe vida melhor do que vida com Deus. Eu sou, e a cada dia eu venho descobrindo mais e mais, eu sou apaixonado por Jesus. Eu fico no meu quarto, tem hora que eu fico doido, gente. Doido. Às vezes dentro do carro. Não há ninguém como Ti, Senhor. Senhor, eu só tenho a Ti. Tu é maravilhoso, Tu é perfeito. Os meus momentos de angústia, de dor, de tristeza, eu sou humano. Eu tenho todos os momentos que você tem, um pouco mais. Eu descobri o quanto eu amo Jesus. O quanto Ele é importante na minha vida. Você que não veio à frente, curva a sua fronte. Essas pessoas que vieram, eu vou estar orando por você. Eu vou estar falando com Deus a respeito da sua vida. Bendito Deus e Pai. Deus a quem nós amamos. Queremos a cada dia amar mais e mais, amar a Ti, Senhor. Essas pessoas vieram aqui à frente, Senhor, porque tem áreas na vida delas que estão confusas, que estão complicadas. Tem situações que foram quebradas e precisam de uma restauração, de um toque de Deus. A direção nessa noite dada pelo Senhor é que nasce no coração e é proveniente de oração, mas eles não têm conseguido, Senhor, sequer nem orar por essas situações. E agora eu apresento a vida destes aqui na frente, te pedindo um toque dos céus, um milagre de Deus, que o Senhor inicie o processo de restauração na vida de cada um destes, Senhor. De maneira, ó Deus, que não importa o tempo, mas que a história, mesmo que seja no fim da história, a história seja escrita, comecei com Deus e terminei com Deus. Seja assim também, Senhor, com os demais irmãos, com todos estes que veio aqui nessa noite, que ouviu a Tua palavra, que ouviu o coração, que algo gerou, que eu não sei o que, mas que o Espírito Santo trabalha, opera e faz lembrar todas as coisas.
Que seja da mesma forma, Senhor, que não importa o tempo, mas que o Senhor que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em vós vai concluir. Aleluia. Que o Senhor conclua. Que essas pessoas tenham a alegria de dizer: eu comecei com Deus e terminei com Deus. Que seja assim, Pai bendito. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. E encerramos essa celebração louvando, exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Exaltando e glorificando aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que agindo ninguém impede. O nome doce, o nome poderoso, o nome maravilhoso. Minha razão de viver. Minha razão de viver. Meu anseio. Aleluia. É te conhecer. Não há em nenhum lugar, pois não há outro igual a ti. A quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte. Jesus. Jesus. Exalte este nome. Exalte este nome. Pois não há Exalte o nome de Jesus. igual a ti. A quem tenho eu além de ti. És minha vida. És minha vida. És a fonte. És a fonte. Jesus. Jesus. Seja, Senhor. Seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida Em minha vida. em meu peito, Seja cada dia aqui e eternamente. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Aleluia. Jesus, Jesus. Aleluia. Vamos encerrar essa noite aplaudindo a Jesus. Aleluia. Aplaudindo ao Rei dos Reis. Emana para você. Que Deus abençoe.